Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre a misericórdia de Deus. E sabemos muito bem que a misericórdia de Deus está condicionada às nossas escolhas. Nós todos os dias podemos fazer as nossas escolhas dentro daquilo que nós desejamos viver para a nossa vida. Algumas pessoas fazem escolhas para viverem os caminhos bons. Escolhem viver a família, viver a caridade, viver ajudar as pessoas, a ser fraterno com seus irmãos. Porém, sabemos muito bem que existe o outro lado, que existem pessoas que escolhem viver a criminalidade, viver o lado mal da vida. Serem pessoas ruins, que maltratam os outros, que aprisionam pessoas, que agem de forma intolerante. Às vezes nós ficamos entre essas duas margens, entre o bem e entre o mal. Porém, nós não receberemos a nossa salvação se ficarmos no meio termo. Nós temos que escolher um lado ou outro para poder viver. Deus apenas receberá no seu reino aquelas pessoas que aceitarem de todo o coração viverem dentro daquilo que Ele nos convida a viver. Aquelas pessoas que escolhem viver os caminhos de Deus serão aceitas por Deus a qualquer momento. E aqueles que vivem no pecado e se arrependem e decidem a viver no reino dos céus, e decidem a viver aquilo que Deus o convida para viver no reino dos céus, receberão a misericórdia de Deus. A todo momento, Deus está de coração aberto para esperar que cada um de nós possamos nos arrepender e assim começar a trilhar os caminhos que Ele nos convida a viver. Mas o livre-arbítrio é que nos atrapalha muito a alcançar essa oportunidade. É claro que é um grande presente de Deus para cada um de nós. Caso contrário, seríamos pessoas apenas manipuladas por Deus. Não teríamos o direito de poder ir e vir, de pensar e de fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Mas como sabemos, Deus é amor. Amar é dar ao outro o direito de ser Ele mesmo, e Deus nos dá esse direito de sermos nós mesmos, de podermos agir da forma que nós acreditamos ser melhor. Porém, aqueles que agem da forma que querem e vivem nos caminhos do amor, receberão de Deus a misericórdia mesmo que tenham vivido os pecados. Porém, aqueles que vivem no pecado e mantêm-se no pecado, alternando entre fazer o bem e fazer o mal, não receberão o reino dos céus, não receberão a salvação, tudo aquilo que foi prometido a Deus para cada um de nós. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo, antes, que mude de conduta e viva? Mas, se o justo desviar da sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, e por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Essa é uma pergunta que é feita no nosso Salmo responsorial de hoje. Uma pergunta muito séria. Sabemos muito bem que a nossa salvação está condicionada a cumprir os mandamentos de Deus. Aqueles que cumprirem os mandamentos de Deus receberão a salvação que Jesus nos prometeu. Por isso, então, é necessário primeiramente nos mantermos retos nos caminhos de Deus para poder receber essa salvação. Agora, o problema é, quem está cumprindo os mandamentos de Deus? E nós sabemos muito bem que nós pecamos muito nisso. Nós temos extrema dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo como nós nos amamos. Somos pessoas egoístas e queremos tudo para nós. Nós não queremos dar a Deus o direito dele ser Deus e não queremos dar ao outro o direito de ser igual a nós. De sermos irmãos, fraternos num só amor, numa só vivência em comunidade. Essas escolhas que nós fazemos acabam nos levando ao pecado e assim nos levando à morte eterna do nosso espírito. Quando Jesus retornar para ressuscitar aqueles que morreram, só serão ressuscitados aqueles que escolheram viver os mandamentos de Deus. Porém, sabemos muito bem que são pouquíssimas pessoas que conseguem permanecer firmes nos mandamentos de Deus até a sua morte. Geralmente nós alternamos entre o bem e o mal. Pecamos uma certa parte da vida e depois nós nos arrependemos e passamos a viver as coisas boas. Porém, quando nós vivemos as coisas boas, nós estamos colhendo frutos dos pecados que nós fizemos no passado. E é aí que nós começamos a tropeçar novamente, num ciclo constante entre bem e mal. Porque quando estamos bem, os pecados vêm e começam a nos cobrar as coisas que nós cometemos no passado. Aí caímos novamente em tentação. E depois de cair em tentação, nos arrependemos e voltamos a viver o bem. E é assim constantemente a nossa vida. Vivemos fazendo coisas boas e fazendo coisas ruins para as pessoas. Porém, aquele que se arrepende e não cai mais em tentação e não fica repetindo os mesmos erros do passado, acaba alcançando a oportunidade de viver o reino dos céus, de viver aquilo que Deus nos convida a viver. Por isso, a nossa palavra hoje do Salmo responsorial vem nos questionar sobre quem existirá depois que Cristo voltar. Serão poucos e sabemos muito bem disso. Se você colocar em reflexão a sua vida, dê uma olhadinha para trás, vai ver o quanto você tem pecado, o quanto tem cometido pecado contra os mandamentos de Deus. Com toda certeza, você em algum ponto da sua vida idolatrou coisas mais do que a Deus. Amou outras coisas muito mais do que o seu Deus. Você às vezes amou um futebol, amou um cantor, amou um artista, amou um político, seja o que for, mas você deu muito mais valor a um homem do que ao Deus que te criou e te colocou nesse plano terrestre. Quantas vezes você brigou com seu irmão, xingou a sua esposa, maltratou seus filhos, brigou com seus pais, maltratou seu chefe, maltratou seus colegas de trabalho? Isso não é amar ao próximo. Amar ao próximo é compreender que ele é diferente de você, mas que você não é melhor e nem pior do que ele, mas que vocês são iguais aos olhos de Deus. Nós precisamos de passar a entender essas diferenças que existem entre as pessoas e a passar a aceitar que somos todos diferentes, mas que precisamos de ser iguais numa coisa, no amor. Amar igual a todas as pessoas. E o amor vem o respeito, a fidelidade e o compromisso em respeitar os mandamentos de Deus. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece.
Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? O nosso evangelho de hoje vem nos falar sobre a oferta do perdão. E todos nós somos convidados através do segundo mandamento de Deus, que é amar ao próximo como a ti mesmo, a viver o perdão, a saber entregar ao irmão o direito de ser ele mesmo, de entender que há diferenças entre nós e que essas diferenças às vezes alternarão entre o bem e o mal. Nós temos que lutar constantemente para nos mantermos do lado do bem e às vezes respeitar o seu irmão e respeitar as diferenças que ele tem de você é uma atitude na qual demonstra amor, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Deus é amor exatamente por isso, porque Ele nos dá o direito de até mesmo de pecarmos, de cairmos em tentação, de cometermos os nossos erros. Porém, sabemos que há consequências gravíssimas em relação a isso. Nós não receberemos a nossa salvação se nós ficarmos no mundo do pecado. Agora, se nós decidirmos viver aquilo que Deus nos convida a viver, nós receberemos como recompensa a vida eterna, que é a vida do Espírito, a força que Deus nos convida a viver. Aqueles que querem viver no mundo do pecado, infelizmente não terão o perdão de Deus. Deus apenas perdoará aqueles que estiverem em pecado e decidirem se transformar, se tornarem pessoas melhores, pessoas que vivem aquilo que Deus nos convida a viver. Mas o que Deus nos convida a viver? Simplesmente está nos mandamentos de Deus, que é viver o amor. E aquele que vive o amor, perdoa o seu irmão. É claro que há várias situações nas quais nós vivemos que nós devemos entregar o nosso perdão, mas temos que saber impor as nossas regras, assim como Deus impõe as suas. Deus impôs as regras dele através dos mandamentos. E através dos mandamentos ele acaba nos punindo com isso. Nós perdemos a nossa salvação se não trilharmos os caminhos de Deus. Seria até injusto um pecador estar junto com as pessoas que foram salvas e viveram as coisas que Deus as convidou a viver. Mas é claro que aqueles pecadores que estão vivendo as coisas do mal e que se transformam, passam a ser boas pessoas, são muito bem aceitas por Deus. Mas aqueles que vivem o bem e se transformam para o mal e perdem a sua vida antes da vinda de Cristo, acabam perdendo o direito de viver o reino dos céus. Por isso é importante que nós vigiemos todos os dias, porque nós nunca saberemos qual será o último dia de nossas vidas. E no último dia de nossas vidas, temos que estar dignos de receber o reino dos céus. E por não sabermos o dia de morrermos, de perdermos a nossa vida, tem que ser uma prática constante, uma prática diária. Todos os dias temos que praticar o amor de Deus, viver os mandamentos de Deus, para assim, no dia que recebermos Jesus em nossa vida, para a ressurreição do reino dos céus, tenhamos esse direito de recebermos o presente que Jesus nos prometeu. Mas aqueles que estiverem em pecado, como sabemos muito bem e foi bem anunciado, serão arrancados e jogados no fogo do inferno. Não terão a chance de viver o reino dos céus. Por isso, vigie, meu irmão, vigie os teus caminhos
e coloque ele nas mãos de Jesus, pois Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura conciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.